Havendo quórum, cumprimentando a presença das desembargadoras Andréia, Ângela, participando presencialmente, e da juíza convocada, a doutora Regina Câmara. Cumprimento também representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados, servidores, demais pessoas que prestam serviço à realização desta sessão. Declaro aberta a 40ª sessão ordinária da Terceira Câmara Criminal. Registro a ausência justificada por motivo de férias do eminente desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Submeto ao colegiado a aprovação da ata da 39ª sessão ordinária, datada de 31 de outubro de 2023, cujas cópias foram encaminhadas aos respectivos gabinetes. Desembargadora doutora Regina? Aprovada. Obrigada. Passaremos ao julgamento dos processos com pedido de vista. Habeas corpus número 063-3598, dígito 48, impetrante Francisco Roberto de Souza Júnior, paciente James de Oliveira Bandeira, advogado Francisco Roberto de Souza Júnior, impetrado juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Quixadá, relatora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. O processo em epígrafe foi colocado em deliberação na 39ª sessão ordinária, datada de 31 de outubro de 2023, por meio de videoconferência e de forma presencial, nos termos das resoluções 04 de 2020 e portaria 2154 de 2022, simultaneamente, ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do excelentíssimo desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Foi concedida a palavra, respectivamente, aos nobres causídicos, doutor Francisco José Moreira Mourão e doutor Francisco Roberto de Souza Júnior, que sustentaram oralmente suas razões no prazo regimental, instado a se manifestar o preclaro procurador de justiça oficiante, doutor Luciano Santana, ratificou nos termos do parecer acostado aos autos. A desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer parcialmente do habeas corpus para, na extensão cognoscível, denegar a ordem, sendo acompanhada pela excelentíssima juíza de direito convocada, doutora Maria Regina Câmara. Pedi vista dos autos. O julgamento tinha sido adiado. Passarei, então, à leitura do meu voto. De logo, eu rendo minhas homenagens e parabenizo os advogados, membros do Ministério Público, por suas sustentações no decorrer dessa sessão. Passarei, então, à leitura do meu voto vista. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente James de Oliveira Bandeira, que estaria, em tese, a sofrer constrangimento ilegal por ato do juízo de direito da primeira vara criminal da comarca de Quixadá, apontado como coator na ação penal 0060024, dígito 23, sustentando, para tanto, as teses de excesso do prazo para a formação da culpa, de modo a tornar a segregação cautelar em medida desarrazoada e desproporcional, e a possibilidade de substituir-lhe
a prisão preventiva pela forma domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso 2 do CPP. Analisadas as questões ora postas, o voto da eminente relatora, apresentado na sessão de julgamento desta Câmara, realizada no dia 31 de outubro de 2023, afastou o reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa, pelas razões ali elencadas, deixando de conhecer do pleito de concessão de prisão domiciliar pela supressão de instância, ao entender que sua análise importaria em incursão em matéria fático-probatória, imprópria a esta estreita via procedimental. Todavia, cuidou a ágil magistrada em averiguar a possibilidade de conceder ordem de ofício, quando, ao fim, lhe denegou o pleito, acostando-se ao parecer ministerial de páginas 27 e 38 dos autos de origem, destacando que, abro aspas, o paciente está recebendo tratamento médico adequado, tendo em vista este está evoluindo consciente e orientado. Além disso, foi constatado que o paciente está sendo devidamente tratado na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, tendo em vista que este já deixou a UTI e que se encontra melhorando da enfermidade gradativamente. Sobre esse viés, para a concessão da ordem, seria necessário que o paciente fosse portador de doença grave e não estivesse recebendo os devidos tratamentos. No entanto, como exposto acima, o acusado encontra-se recebendo o acompanhamento médico necessário e melhorando, sendo acompanhado em ambiente hospitalar, onde pode receber os cuidados adequados ao seu estado de saúde. Fecho aspas. Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso, em especial diante das ponderações apresentadas nas sustentações orais, em que pesem os fundamentos declinados no percussiente voto da relatora, entendo, com o máximo respeito, de forma diversa, acerca da substituição da prisão domiciliar humanitária, pelas razões a seguir pontuadas. De início, registre-se que a matéria fático-probatória posta em análise não diz respeito ao mérito dos fatos delitivos objetos da instrução criminal, já produzida pelo juízo competente, mas tão somente ao estado de saúde do ora paciente que pleiteia a concessão de instituto processual penal de natureza cautelar e matiz humanitária. Como sabido, a matéria encontra disciplina no artigo 318, inciso 2 do CPP, cuja hermenêutica, dada pelas Cortes Superiores, exige que sua concessão exige para sua concessão a demonstração inequívoca do binômio necessidade de atendimento médico em razão de debilidade extrema ou doença grave e impossibilidade de ofertá-lo em estabelecimento prisional. Inteligência esta ilustrada pelos seguintes entendimentos. A substituição da prisão preventiva em domiciliar, em caso de enfermidade grave, depende invariavelmente da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional. STF, habeas corpus 156, 197. Relator, ministro Edson Fachin. Julgada em 30 de 8 de 2019. Outra decisão dos tribunais superiores, né, nesse caso do STJ. Para o deferimento de prisão domiciliar, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema,
bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Habeas corpus 814.504. Relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Quinta turma, julgada em 27/4/2023. A outra decisão do Tribunal do STJ. Dispõe o artigo 318 do CPP que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. Fecho aspas. A necessidade do atendimento médico e dos cuidados específicos relacionados à bolsa de colostomia que o paciente transporta, aliada à impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico hospitalar no estabelecimento prisional, enseja a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário, lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana. Relator, ministro Ribeiro Dantas, data de julgamento 13/12/2018, quinta turma, data da publicação 19/12/2018. Na espécie, cuidou o diligente impetrante em colacionar vasta documentação, página 18-23 e 34-364, consistente em recentes laudos médicos oficiais, demonstrando de forma inequívoca a fragilidade e gravidade do estado de saúde do ora paciente, bem como a impossibilidade de receber o necessário tratamento em estabelecimento prisional, tendo sido transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, onde permanece internado, o que, no meu entender, é suficiente para substituir-lhe a prisão preventiva pela forma domiciliar, por amoldar-se à hipótese humanitária do dispositivo normativo em referência. Destaco ainda a existência de informação mais atualizada, datada de 26 de outubro de 2023 e aportada posteriormente às páginas 678 da presente impetração, atestando que o paciente se encontra internado naquele estabelecimento hospitalar com quadro de síndrome reumatológica classificada como lúpus cutâneo articular, com difícil controle álgico, sem previsão de alta hospitalar. Não bastasse a letra fria dos laudos hospitalares, o legislador ordinário, iluminado também pelo princípio constitucional da fraternidade, propôs aos magistrados, em situações singulares, deixassem a frieza dos gabinetes e inspecionassem locais onde pessoas se encontrassem, quando julgassem necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que devessem observar a teor do artigo 483, inciso 1º do Código de Processo Civil, cujo teor ora segue. Artigo 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando 1. Julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. No entanto, a medida torna-se desnecessária na espécie, mormente quando se avista as imagens retiradas dos autos originais, páginas 2719 a 2720, juntadas em 2/8/2023, demonstrando a extrema vulnerabilidade do jovem paciente de 34 anos de idade, atestada diversas vezes nos referidos prontuários hospitalares, as quais não nos poupo de aqui avistar. Eu colacionei também as fotos
as fotos eu colecionei aqui as fotos, né, do paciente que já está no habeas corpus, né? Então, Vossas Excelências poderão verificar essas fotos que estão no meu voto vista, que eu disponibilizei. Assim, sem mais delongas, pedindo vênias à nobre relatora e pelas razões ora consignadas, voto no sentido de conhecer do presente habeas corpus para conceder a ordem impetrada, substituindo a prisão preventiva do paciente James de Oliveira Bandeira pela forma domiciliar, como medida de cunho humanitário, lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana e fundamentada no artigo 318(2) do CPP. Para fins de fiscalização e monitoramento da prisão preventiva a ser cumprida em regime domiciliar, o paciente deverá se submeter à medida cautelar, elencada no inciso 10º do artigo 319, sem prejuízo de outras especificadas pelo juízo de origem, cuja validade será de 6 meses, nos termos do artigo 9º da Resolução 213 do CNJ, devendo esta última ser reavaliada a cada 90 dias, em cumprimento ao parágrafo único da resolução 412, parágrafo único do artigo 4º do CNJ, a resolução do CNJ. Advirta-se o paciente de que o descumprimento de qualquer destas poderá ensejar decreto de prisão preventiva. Espeça e cumpra-se o alvará de soltura na forma e no prazo do artigo 6º, parágrafo 1º da Resolução 417 de 2021 do CNJ, com devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisões, pondo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso e, no caso de impossibilidade técnica, comunique-se imediatamente a presente decisão ao juízo de piso, a fim de que espeça o alvará e dê cumprimento à ordem de soltura no prazo de 24 horas, nas mesmas condições acima indicadas. Em razão da falta de previsão para alta hospitalar, oficie-se à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza para que comunique imediatamente ao juízo processante a ocorrência de alta médica, a quem, por sua vez, incumbirá acionar a central de monitoramento, estando autorizada a saída do paciente daquele nosocômio tão somente após a colocação da tornozeleira eletrônica. Como voto, a desembargadora relatora quer se manifestar? Sim, Excelência. Bom dia, desembargadora Marlúcia, assumindo a presidência dessa terceira Câmara, muita sorte, muito sucesso. Desembargadora Andréa, doutora Regina Câmara, juíza convocada. Dou meu bom dia também, doutora Wanda, defensora pública, representante do Ministério Público, querido doutor Humberto Ibiapina, forte abraço, doutor Humberto. Saúdo também os servidores do Tribunal de Justiça, Força Policial. Desembargadora Marlúcia, mais uma vez eu me sinto muito contemplada com a sua vista dos votos e dos meus posicionamentos. Mas como eu já havia votado na última sessão, na 39ª, após a sustentação oral, penso eu que não há malferimento ou violação ao princípio da dignidade. Como Vossa Excelência pontuou, o paciente James está internado na Santa Casa, recebendo todos os cuidados médicos, ele não está sendo negligenciado, só sairá quando estiver apto, né, a uma recuperação. Então, eu mantenho o meu voto que eu já anunciei na sessão passada. Como vota a doutora Regina Câmara, juíza convocada? O microfone. Bom dia. Eu acompanho o voto da eminente desembargadora Ângela, prolatada na sessão anterior. Denegada a ordem por maioria.
nos termos do voto da desembargadora Ângela, relatora. Isso. Apelação 0050-699, dígito 64. Esse processo, esse voto vista, está sendo adiado em virtude das férias do desembargador Henrique Jorge de Holanda Silveira. Houve conhecimento do voto provisório por parte de Sua Excelência, por fazer parte da turma votante. Perfeito? Apelação o 0050-699, dígito 64. Apelação número 0012-594, dígito 66. Da relatoria da desembargadora Tereza Ângela Gondim Carneiro. Esse processo, o julgamento também está sendo, o voto vista, está sendo adiado à apresentação. Os mesmos fundamentos, né? Sob os mesmos fundamentos, né? Só na sequência. Sim. Apelação 0050-699, dígito 64. Apelação da relatoria da desembargadora Ângela, pedir vista, processo adiado em virtude das férias do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Houve conhecimento do voto provisório por parte de Sua Excelência por fazer parte da turma votante. Eu acho que esse. Corrigindo aí, na verdade, o voto vista no processo 0005385, dígito 75, vai ser apresentado nesta oportunidade. Sim. E esse vai ser apresentado. A resenha. Os autos em epígrafe foram colocados em deliberação na 39ª sessão ordinária, datada de 31 de outubro de 2023, por meio de videoconferência e de forma presencial, nos termos da Resolução 04 de 2020 e Portaria 2154 de 2022, simultaneamente, ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. A eminente relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento, pedir vista dos autos. O julgamento tinha sido adiado da sessão anterior. Passarei, então, a leitura do voto vista. Repetindo a numeração 0005385, dígito 75, 2016. Autos revistos e reexaminados e por bem acompanhar o voto da douta relatora, considerando que a fundamentação adotada
em seu judicioso voto de páginas 220 a 227, encontra-se robusta e devidamente pautada nos elementos colhidos durante a instrução processual. Em análise mais aprofundada da celeuma, percebe-se que o apelante pretende, com seu recurso, a reforma da sentença condenatória, alegando, em resumo, que o réu não tinha conhecimento sobre a idade da vítima, tendo incorrido em erro de tipo, assim como que não tinha conhecimento sobre a ilicitude do ato, argumentando que mantinha um relacionamento com a vítima com amplo conhecimento social, tendo incorrido, portanto, em erro de proibição. Ocorre que, após a devida análise processual, firmei convencimento de que não há como prosperar as alegações recursais, já que, consoante bem salientado pela douta relatora, em seu bem lançado voto, não há, no presente caso, nenhuma circunstância excepcional que permita concluir pela procedência das alegações de erro de tipo ou de proibição. No que se refere à alegação de erro de tipo sobre o conhecimento da idade da vítima, não constatei qualquer elemento probatório que possa corroborar tal tese. Pelo contrário, todo o contexto fático indica que o réu tinha plena consciência da idade da ofendida, considerando que mantinham um relacionamento há cerca de 8 meses e que tinha conhecimento de que a vítima estava em idade escolar, já que faltava aula para encontrá-lo. Por outro lado, no que toca à alegação de erro de proibição, melhor sorte não lhe assiste, considerando que, nos termos do entendimento pacífico na jurisprudência pátria, o eventual consentimento da vítima para a prática do ato sexual é irrelevante para se considerar configurado o delito de estupro de vulnerável, estando tal entendimento exposto na súmula 593 do STJ. Não obstante, ressalto que, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, os genitores da vítima, ao prestarem seus respectivos depoimentos judiciais, expressaram que não tinham conhecimento da existência do relacionamento entre a vítima e o réu. Tal informação, inclusive, é corroborada pelo próprio réu em seu depoimento inquisitorial, às páginas 21 e 22, quando afirmou que, abro aspas, seu namoro já era de conhecimento de todos na localidade, com exceção da família dela, fecho aspas, demonstrando, pois, que tinha noção acerca da eventual reprovação familiar quanto a este relacionamento. Isto posto, sem mais delongas, acompanho a eminente relatora no sentido de conhecer da presente apelação criminal, mas para negar-lhe provimento, mantendo, portanto, a sentença integralmente. É como voto. Desembargadora Ângelo, tem alguma manifestação? Só mais uma vez agradecer o seu olhar cuidadoso sobre o voto. Declaro julgados todos os processos que não tenham divergências ou pedido de preferência com sustentação oral, cujos votos provisórios das eminentes relatoras, regularmente disponibilizados, efetivamente votados por unanimidade pela respectiva turma. Passaremos ao julgamento dos processos com preferência e sustentação oral.
Primeiro processo com sustentação oral é o habeas corpus 063-4774-62, impetrante Luiz Arruda Rolim, paciente Enéas Francilário dos Santos Félix Filho, advogado Lucas Arruda Rolim, impetrado a juiz de direito da vara de organizações criminosas da comarca de Fortaleza, sob a minha relatoria, e está em mesa. Pergunto, indago do advogado, doutor Lucas, está presente? Doutor Lucas está presente para a sustentação oral? Vamos deixar para o final, então, isso, né? Próximo. Esse aqui. Uhum. Habeas corpus 063-33333, dígito 46, impetrante Luiz Ricardo de Moraes Costa, paciente Maílson Alves de Moraes, advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, impetrado juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Juazeiro do Norte. Relatora, desembargadora Andréia Mendes Bezerra. Está em mesa? Está em mesa. Doutor Luiz Ricardo está presente? Doutor Luiz Ricardo? Estou presente, excelência. Obrigada. Olhando, examinando aqui o sistema, doutor Luiz Ricardo, eu verifico que a ordem foi conhecida e concedida para anular a decisão... desculpa, então não era isso, né? Vamos. Como é? Então, desculpe, houve um equívoco aqui. Na verdade, ainda não foi votado a unanimidade. Está faltando ainda um voto. Eu fiz a declaração de voto. Eu fiz o chat e a declaração de voto. Não? Deixa eu abrir aqui, então. Então, vai ser concedida, então, a palavra ao advogado para a sustentação oral, doutor Luiz Ricardo de Moraes, antes indagando das partes, né, o advogado e o Ministério Público, se dispensam a leitura do relatório. Da parte impetrante, sim, excelência. Ministério Público? Também, excelência, sem objeções. Dispensa, doutor? Obrigada. Sim. Então, doutor... Está com a palavra o advogado doutor Luiz Ricardo de Moraes, pelo prazo regimental. Obrigado, excelência. Gostaria de cumprimentar inicialmente a todas as desembargadoras que compõem esta colenda terceira Câmara Criminal, saudando de modo nominal a relatora, desembargadora Andréia Mendes, e também as desembargadoras vogais, a desembargadora Ângela Tereza e a desembargadora Maria Regina, além, é claro, de cumprimentar e parabenizar pela a presidência a desembargadora Marlúcia, que também conduz este colegiado. Excelências, aqui eu irei ser muito breve, menos de 5 minutos aqui, porque creio que trata-se de uma questão simplória. Por quê? O que se busca neste habeas corpus, neste remédio constitucional, é tão somente a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia. Aqui não busca trancamento da ação, aqui não tem réu preso, e aqui não tem nenhum risco de trazer letargia à tramitação processual, isso porque a audiência de instrução
ela foi designada para a longínqua data de setembro de 2024. Né? Então, teria tempo mais que suficiente, caso a ordem seja concedida, para que o magistrado, até o início da instrução, setembro de 2024, ele analise devidamente todas as teses apontadas na resposta à acusação. Pois bem, Excelência, a denúncia ela foi apresentada pelo Ministério Público, é um fato muito antigo, né, que foi de fevereiro de 2012, teve 10 anos de investigação, uma década de investigação, e, ao final, houve o oferecimento da denúncia. Devidamente citado, o paciente apresentou resposta à acusação de modo tempestivo, em 20 laudas, arguindo 5 teses. A primeira dela é a inépcia da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso 1, do CPP, uma vez que a denúncia não procurou demonstrar qual teria sido as circunstâncias alheias à vontade do agente que o teriam impedido de consumar o aventado crime, bem como não apontou quais testemunhas oculares teriam presenciado a contenda entre o acusado e a vítima, além de não ter indicado a materialidade delitiva, o exame de corpo de delito. Essa é a primeira tese trazida na resposta à acusação. Isso porque trata-se de uma suposta tentativa de homicídio em que na denúncia não descreve qual teria sido essas circunstâncias alheias à vontade do acusado que teria feito, que o teria impedido de consumar o suposto delito, bem como não aponta o exame de corpo de delito. Pois bem, a segunda tese trazida na resposta é a carência da ação penal por falta de justa causa, tendo em vista que toda a investigação policial, que perdurou por quase uma década, limitou-se exclusivamente à colheita da declaração da suposta vítima e ao interrogatório do investigado, sem sequer ter sido realizado o exame de corpo de delito na suposta vítima, no escopo de se aferir a real existência da materialidade delitiva. A terceira tese é a tese de legítima defesa e a consequente absolução sumária do acusado, levando-se em consideração que o réu, ora paciente, tão somente, segundo a sua versão, reagiu à agressão atual e iminente, perpetrada inicialmente pela vítima. A quarta tese, trazida na defesa preliminar, trata-se da desclassificação da alegação de homicídio tentado para lesão corporal em virtude da ausência de descrição de ânimos necandi devido à própria narrativa contida na peça delatória. E a quinta e última tese, gizada na resposta à acusação, trata-se da nulidade do depoimento prestado pelo acusado, ora paciente, perante a autoridade policial, tendo em vista que, na época, não lhe foi oportunizado o direito ao silêncio e esse depoimento ele foi transcrito na peça, na peça delatória, na peça vestibular, portanto, utilizado na denúncia e assim pede que seja declarada a sua nulidade, frente ao prejuízo concreto demonstrado. Excelências, veja, aqui só o que se pede nesse habeas corpus é que o magistrado de primeiro grau analise essas 5 teses. Não está pedindo aqui, não há supressão de instância, não está se pedindo a concessão da ordem para que reconheça a existência dessas nulidades e dessas circunstâncias. Porém, após a apresentação da resposta à acusação, o magistrado simplesmente, despido de qualquer fundamentação, ele exarou uma decisão padronizada, né, em que sequer ele relata quais foram as teses
as teses trazidas na resposta à acusação. É simplesmente de modo genérico, e eu tive a curiosidade de pesquisar todos os outros processos, ações penais desse magistrado, e a decisão padronizada em meia lauda é exatamente a mesma, né? Quer dizer, nem citar quais são as teses, né? É até um desestímulo. Eu me sinto assim, até desestimulado na advocacia, quando se coloca, se leva uma semana para produzir uma peça defensiva, mais de 20 laudas, e vem uma decisão genérica que não enfrenta minimamente. Poderia ser uma lauda, aliás, uma linha para cada tese, refutando que fosse, mas que existisse essa fundamentação à luz do que determina a nossa carta política, a nossa carta magna. Então, essa decisão, Excelência, ela gera constrangimento ilegal ao paciente por afrontar a Constituição no seu artigo 93, inciso 9º, né? Quando assevera que toda decisão deve ser minimamente fundamentada. Aqui não se exige uma sentença, né? Não se trata aqui de uma fundamentação exauriente, mas ao menos especificar quais são as teses que está sendo defendida e minimamente refutar, né? Mas não padronizar. Da forma como foi colocada, essa decisão aqui, ela serve para toda e qualquer ação penal existente no judiciário brasileiro. E também essa ausência de fundamentação, ela viola de modo frontal o artigo 5º, né, inciso 55 da nossa Constituição. Feitas essas considerações, Excelência, pede-se aqui a concessão da ordem, não só para anular esta decisão e oportunizar para que o magistrado analise minimamente as teses trazidas na resposta à acusação, ressaltando, não trará nenhum prejuízo. Aqui não se trata de buscar procrastinação, né? Não se trata aqui de buscar guardar nulidades para futuramente atrasar o processo. Não, repito, a audiência de instrução foi marcada para setembro de 2024. Então, o que se busca aqui é tão somente garantir ao paciente que as suas teses listadas na resposta à acusação sejam devidamente apreciadas. E aqui, nesses minutos finais, gostaria de corrigir o pecado inicial, que foi não cumprimentar o ilustre procurador-geral de Justiça, né? Eu aprendi isso com a doutora Magnólia, não se chama representante do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, segundo a doutora procuradora, não tem representante. Então, a terminologia é procurador de Justiça. Então, eu saúdo aqui o doutor Humberto Ibiapina, bem como o defensor público e demais servidores, e concluo pedindo a concessão da ordem. Doutor Humberto Ibiapina, com a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, doutora. Excelentíssimas desembargadora Marlúcia Bezerra, desembargadora Andréa Mendes, desembargadora doutora Ângela Tereza Gondim e doutora juíza convocada Regina Câmara. Muito bom dia, senhores defensores presentes, serventuários, defensoria pública, meu muito cordial bom dia. Eu, ouvindo atentamente o que colocou o doutor Luiz Ricardo, tá certo? Defensor da pessoa paciente neste habeas corpus, eu não concordo, tá certo? Já que ratifico completamente o parecer do doutor procurador Luiz Abrantes Pequeno e peço vênia aqui para ler 3 parágrafos da peça dele. Ele diz o seguinte em determinado trecho: por meio de uma análise ainda
sistematizada, o magistrado pontuou não ser caso de rejeição de início da peça acusatória, eis que presente a justa causa para a ação penal e a conformidade da denúncia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Razão pela qual demonstra-se correto, então, o recebimento da exordial acusatória. É disso, continua ele, que tanto a decisão que recebe a denúncia, artigo 396, quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária, 397, não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias de ampla defesa e do contraditório. Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado também pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia em virtude de sua natureza interlocutória, não havendo, por conseguinte, que se falar em violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. É assim que se manifesta o Ministério Público pela denegação da ordem de habeas corpus, senhora desembargadora. Muito obrigado. Devolvo a palavra à desembargadora Andréia Mendes Bezerra. Muito obrigada, senhora presidente. Que bom estar presidindo. A desembargadora Marlúcia aqui, corte hoje composta somente por mulheres. Muito me orgulho. Bom dia, desembargadora Ângela. Bom dia, doutora Regina Câmara, doutora Wanda, defensora pública, nobre procurador, doutor Humberto Biapina, todos os advogados, quem nos assiste de forma virtual, servidores, doutor Wellington, Madeline, todos aqui que acompanham aqui a terceira Câmara. Meu muito bom dia. Eu peço permissão para ler apenas a verbetação. Penal e processo penal, habeas corpus, homicídio qualificado na forma tentada, tese de ausência de fundamentação da decisão de ratificação do recebimento da denúncia, ocorrência, juízo de origem deixou de apreciar as questões levantadas pela defesa do paciente, ordem conhecida e concedida para anular a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, para que outra seja proferida pelo juiz de origem, ainda com fundamentação sucinta, acerca das teses alegadas na resposta à acusação. É como voto, presidente. Como vota a desembargadora Ângela? Acompanho integralmente o voto da relatora. Como vota a doutora Regina Câmara? Acompanho o voto da eminente relatora Andréia. Habeas corpus concedido por unanimidade nos termos do voto da relatora. Vou retornar ao habeas corpus 063-4774, dígito 62, impetrante Lucas Arruda Rolim, paciente Enéas Francilário dos Santos Félix Filho, advogado doutor Lucas Arruda Rolim. Doutor Lucas está presente? Não está. Tendo em vista que doutor Lucas requereu sustentação oral, mas não se fez presente, vou fazer a leitura aqui só da conclusão. Aliás, eu vou ler só a verbetação, certo? Não votou, desembargadora. Penal e processo penal. Integrar a organização criminosa armada com participação de menor. Prisão preventiva, habeas corpus preventivo, sentença condenatória, alegação de erro material no capítulo que retirou do paciente
o direito de recorrer em liberdade ao fundamento de que estaria sob prisão domiciliar, embora sua liberdade tivesse sido restituída desde abril de 2022. No relaxamento de prisão preventiva, número 0017.510, dígito 15, do juízo processante em analisar embargos declaratórios interpostos para corrigi-lo. Procedência. Evidente erro material, inidoneidade da fundamentação, ordem concedida para expedir contramandado de prisão preventiva e determinar ao juízo processante julgamento imediato dos embargos declaratórios de páginas 5172 a 5174, como entender de direito. Como vota a desembargadora Andréia? Eu acompanho o relator. Como vota a desembargadora Ângela? Neste caso, desembargadora, foi observado um erro material na decretação, foi mencionado uma prisão domiciliar que ele não estava, né? Ele já estava em liberdade, e Vossa Excelência, isso ele arguiu nos embargos de declaração e que ainda não foram julgados, não é isso? Sim. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Concedido à unanimidade. Passaremos, então, às sustentações pauta. Apelação número 0011141, dígito 39, com marca de origem, Fortaleza, segunda vara de delitos de tráfico e uso de substâncias entorpecentes. Apelante, Maria do Socorro Ferreira de Souza. Advogado, Ranier Martins Vasconcelos. Apelante, Deisiane Farias de Freitas. Advogada, Maria da Conceição Ferreira de Araújo. Apelado, Ministério Público do Estado do Ceará. Relatora, Maria Regina Oliveira Câmara, juíza de direito convocada. Doutora Regina Câmara, está em mesa? Está em mesa, desembargador. Certo. Para superar o programa. Certo. Quem vai fazer a sustentação oral é doutor Renier Martins Vasconcelos. Está presente, doutor Renier? Sim. Sim, Excelência. Eu indago da defesa do Ministério Público se dispensam a leitura do relatório, uma vez que já foi disponibilizado no sistema. Sem objeções, Excelência. Sem objeções, Excelência. Com a relatora. Desculpe. Com o advogado para a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Bom dia, Excelências. Muito obrigado pela oportunidade. Quero aqui saudar a todos os desembargadores aqui presentes. Quero aqui saudar o membro da Procuradoria. Quero aqui saudar o membro da Defensoria Pública e aos demais advogados aqui presentes. Excelências, eu fiz um resumo aqui da situação da cliente e para não atrapalhar a questão da ordem, eu vou ler de forma bem sucinta, de forma bem objetiva, o que a defesa requer em relação à restituição do veículo em tese. Excelências, no dia 13 de outubro de 2020, Marcos Rondinelli Ferreira de Souza, filho da apelante, foi preso por medida de cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, referente a um processo que o réu foi sentenciado no ano de 2011, ou seja, há mais de 10 anos. Os ilustres policiais civis e o senhor delegado Adenarque, os autores da prisão de Marcos Rondinelli, filho da apelante, no ato do cumprimento do mandado de prisão e depois de avistar o veículo, nada encontraram de ilícito no interior do mesmo, muito menos nos celulares que estavam em sua posse.
Os próprios policiais que realizaram a prisão do indagado, por unanimidade, disseram que nada de ilícito encontraram em poder de Marcos, né, conforme consta no inquérito policial. Vejamos que, apesar de um veículo Hilux de cor branca SW4 apreendido através da portaria no ato da prisão, encontrava-se na posse de Rondinelli, tem como legítima proprietária a senhora Maria do Socorro Ferreira de Souza, que é a apelante e a mãe do réu nesse processo. Vejamos, Excelência, já fazem mais de 2 anos da prisão do referido veículo, e até o presente momento não há nos autos ou do inquérito policial nenhuma prova de que o veículo aqui apreendido era fruto de qualquer ilícito ou ocultação do patrimônio do réu. Haja vista, Excelência, que o processo, desde 2020, ainda nem sequer foi marcada a audiência de instrução. Então, Excelência, o que eu quero demonstrar aqui para todos é a questão que o carro já está apreendido há mais de 2 anos. No processo de 2020 nem sequer tem instrução e o carro está se deteriorando e nada foi feito, nada foi definido. Por esse motivo, Excelência, a defesa tem para mostrar que resta demonstrado aqui que a propriedade do bem é da apelante Maria do Socorro e nos autos há os indícios de que o veículo tenha sido adquirido com produto de crime, furto ou ocultação do patrimônio. Deste modo, Excelência, já que finalizando, requer que Vossas Excelências reformem a sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau, julgando procedente o pedido. Estes são os meus requerimentos, Excelência. A palavra, o Ministério Público, pelo prazo regimental. Muito bem. Excelentíssimas senhoras desembargadora Marlúcia Bezerra, desembargadora Andréa Mendes, desembargadora Ângela Tereza Gondim e doutora juíza convocada Regina Câmara. Eu ratifico integralmente os termos do parecer do nobre colega, aliás, da nobre colega, doutora Maria José Marinho, pelo indeferimento do recurso interposto pela defesa, visto que o processo ainda está em andamento e é necessário que este veículo permaneça para análise de uma futura, justamente, saber se este veículo faz parte ou não de produto do ilícito praticado, bem como seja o caso de arresto ou sequestro por parte do Estado. É assim como se posiciona o Ministério Público de segundo grau. Obrigada. Devolvo a palavra à doutora Maria Regina Câmara. Eu peço Beni para ler a... Posso? Sim. Ementa, apelação criminal, pedido de restituição de coisa apreendida, impossibilidade. Material apreendido ainda interessa ao processo. Aplicação dos artigos 118 e 119 do CPP. Recurso conhecido e não provido. Decisão do juiz ACO, mantida de ofício. Mantida. De ofício, determinação de nomeação da apelada Maria do Socorro Ferreira de Souza como depositária fiel do veículo. Eu acompanho o voto da relatora. E como vota a desembargadora Andréa? Obrigada, senhor presidente. Eu ratifico meu voto provisório, acompanho a eminente relatora. Recurso conhecido e não provido, nos termos do voto da relatora. Recurso em sentido estrito 0050796, dígito 17, com marca de origem São Benedito, primeira vara. Recorrente, Ministério Público do Estado do Ceará. Recorrido Roberto Ferreira do Vale.
Recorrido Roberto F. do Vale Eireli ME. Advogado Samuel David de Andrade Medeiros e Barbosa. Advogado Pedro Marcelo Clares. Da minha relatoria. Está presente? Sim, Excelência. Bom dia. Doutor Pedro, o processo está em mesa. Agora, consultando aqui o sistema, eu verifiquei que o pleito foi acolhido por unanimidade. Pergunto se o doutor insiste na sustentação oral. Pronto, Excelência, eu vou dispensar, certo? A sustentação oral. Considerando que o recurso do Ministério Público foi improvido. Dispensa a sustentação oral. Quero destacar que seria um enorme prazer ouvir a sua sustentação oral, né? Mas fica para outra ocasião, então. Obrigado, Excelência. Recurso improvido. A unanimidade. Acredito que encerramos essa etapa da desembargadora Ângela. Não. Agora, na etapa seguinte, né? Certo. Encerramos, então, essa etapa, né, das sustentações orais, estão finalizadas. Passaremos, então, aos processos em destaque. Habeas corpus 063-3213, dígito 03, adiado. Confirma, doutora Regina? Confirme, desembargador. Obrigada. Habeas corpus 063-5019, dígito 73, adiado. Confirma, desembargadora Andréia? Confirmo, presidente. Habeas corpus 063-2659, dígito 68, adiado. Confirma, doutora Regina? Confirme, desembargador. Habeas corpus 063-4167, dígito 49, adiado. Confirma, doutora Regina? Confirme, desembargador. Apelação 0051040, dígito 89. Adiado, relatoria do desembargador Henrique. Apelação 0050537, dígito 49, retirado de pauta. Confirma, desembargador André? Confirmo, desembargador. Agora passaremos aos processos pendentes de votação. Pronto. Se Vossa Excelência me permitir, senhora presidente, eu posso votar em bloco, ressaltando só o que eu realmente não, que eu vou divergir. Pode ser dessa forma? Os que eu não divergir é porque eu já acompanhei. Então, o primeiro é o de número 0634, 563, 26. De relatoria de Vossa Excelência, desembargadora Marlúcia. A desembargadora André já votou, né? É o 6326. Eu estou seguindo aqui a ordem da...
6326. Não, esse eu concordo, desculpe. Esse eu acompanho a relatora. Olha, aqui aparece para mim que ela votou favorável. Ah, sim. Pronto, esse é o que eu vou também abrir uma divergência. O primeiro eu acompanho, o 6326, que é o número 2, não é isso? Da pauta. Pronto. Esse que eu estou falando é o 2. É o primeiro da pauta. Pronto, é porque eu abri a divergência a partir do segundo, então pronto. Pois não. Desembargadora vota primeiro, né, desembargadora Andréa? É. Não, eu acompanho o segundo. O 6326, eu acompanho a desembargadora relatora. O segundo, o 0634, 415, dígito 15, a desembargadora relatora concedeu a ordem, porquanto entendeu que o réu estava em liberdade durante o procedimento criminal e que não houve requerimento do Ministério Público, de forma que a reativação da prisão preventiva na sentença, ela estaria em desacordo com o pacote anticrime. E eu tenho me posicionado, apesar de concordar com Vossa Excelência de que as prisões elas devem ser precedidas de representação, ou da autoridade policial ou do Ministério Público. Não podem ser decretadas de ofício. Concordo em gênero, número e grau. Mas, nesse caso, havia uma prisão preventiva decretada lá no início da instrução, que foi revogada no curso do processo, e eu penso que agora nós não estamos diante de uma nova decretação de uma preventiva, mas de reativação do decreto primeiro. Por quê? Porque ele cometeu um novo crime quando estava em liberdade. Então, existe um fato novo que justificaria a negativa, como de fato foi na sentença, de o réu recorrer em liberdade. Inclusive, assim, há um julgado que Vossa Excelência coloca no seu voto, como sempre, muito brilhante, muito criterioso, é um julgado do STJ que diz que a jurisprudência desta turma é uníssona, no sentido de que a negativa do direito de recorrer em liberdade, a réu que respondeu solto ao processo, ainda que tenha sido liberado no curso da instrução, apenas por excesso de prazo, deve vir lastreado em fatos novos justificadores da segregação. Exatamente o fato novo foi a prática de um novo crime enquanto ele estava em liberdade. Então, isso, mas na verdade, eu penso que a preventiva não milita em desfavor do princípio da presunção de inocência. O fato novo é, em tese, a suposta prática de um novo crime. Então, eu divido do posicionamento de Vossa Excelência por duas razões. Concordando que o juiz não pode decretar prisão de ofício, mas, nesse caso, não é uma nova prisão, é o reavivamento ou a reativação de uma prisão preventiva que foi decretada no início do processo. E qual o fato novo? A suposta prática de um novo delito enquanto ele estava em liberdade. São essas as razões da minha divergência, respeitando, obviamente, o seu posicionamento, é só a minha forma de entender. É assim que voto, senhora presidente. Concedida a ordem. Então, próximo. Ela está votando já. Vai o próximo aí. Na verdade, o que é? Wellington, desculpa. Que se ia julgar em Sim. Então, eu posso agora indicar só as da divergência. Pronto, esse próximo, de número 3, né, que termina o 0633-73190, correto?
desculpe. Vou pedir vista. Vista concedida à desembargadora Andréia, no habeas corpus 0633731, dígito 90. Exato. Vista concedida. Voto da relatora pela concessão da ordem. Desembargadora Andréia pediu vista. Qual é o próximo? Uma divergência, eu não acompanho aqui, mas é o de número 063384984966. Esse também eu vou pedir vista. Eu vou pedir vista concedida à desembargadora Andréia, ordem concedida com a substituição preventiva por medidas cautelares. E eu vou pedir também vista do sexto, que é o 063-4756, dígito 41. Dígito 41. Também ia divergir, mas eu aguardo o seu voto visto, excelência. Esses três, eu vou pedir vista. Sim. Seriam só esses também o que eu teria dívidas. Né? A desembargadora Andréia, habeas corpus da minha relatoria, em que eu concedi a ordem com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. A desembargadora Andréia pediu vista concedida. Tá certo, obrigada. Desembargadora Ângela. De minha parte, as divergências estão superadas, todos os demais eu acompanho a relatora. Os da desembargadora Andréia também, todos da relatoria da desembargadora Andréia, os remanescentes da desembargadora Marlúcia, todos acompanham a relatora. Vou fazer uma observação aqui. Temos aqui também. Assim, os habeas corpus. É o 0633488, dígito 49, não é esse? Habeas corpus? Sim, não votei. Eu quero me manifestar que é um habeas corpus. 0633488, dígito 49. Não. GA6334488, dígito 49. Sim. Eu não votei. A desembargadora André também não? Não. Vou me manifestar sobre... Olhe. Oi? Olhe. Observa-se na petição inicial da presente ação de habeas corpus que há um entrelaçamento de referências e pedidos relativos a duas ações penais distintas, ocorrendo que, para os recursos em uma delas, a de número 0010425, dígito 72, a prevenção da segunda Câmara Criminal, enquanto para os recursos da outra ação penal referida, a de número 0200043, dígito 65, a competência desta terceira Câmara Criminal. A redação da petição inicial não permite distinguir com clareza que fundamentos são utilizados em referência a cada uma das ações penais, o que inviabiliza, até mesmo de ofício, o exame do pleito de habeas corpus, que competiria a esta terceira Câmara Criminal.
Assim sendo, peço vênia à nobre relatora para, dissentindo parcialmente de seu judicioso voto, acatar in totum a provecta manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de proceder o declínio de competência para julgamento desta ação mandamental em favor da colenda segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça. É o meu voto. Eu quero ouvir a relatora. Desembargadora, eu peço adiamento. Peço adiamento do processo. Adiado, desembargadora. Doutora Regina Câmara. Vamos agora aos processos de pauta, né? Em que não houve julgamento unânime. Desembargadora Ângela. Sim. Eu disponibilizei a Vossas Excelências ontem, no momento em que eu estava fazendo a votação, um chat e as razões da minha divergência. Se Vossas Excelências quiserem que eu as leia, mas já estavam disponíveis desde ontem. Mas se quiserem, eu faço. Eu vi, já tem voto da desembargadora Andréia, né? Nesses. Deixa eu ver, desembargadora Marlúcia. Seis apelações. São 1, 2, 3, 4 apelações da desembargadora Marlúcia. 5 da desembargadora Marlúcia. Sim. E 1 da desembargadora Andréia, não é isso? Certo. Eu coloquei aqui no voto provisório. Olha, eu vou ler o primeiro. O primeiro é o 13 da pauta, né? É 0019868, dígito 32. Confere, desembargadora Ângela? Sim, senhora. Se a senhora quiser, eu leio a declaração. Sim. Sim, então, desculpe, vamos voltar, né? E vamos iniciar pela desembargadora Andréia. Só a desembargadora Ângela não votou? Sim. Desembargadora Ângela, como voto? Eu declarei o voto. Todos eu declarei. Sim. Todos eu declarei. Sim. Está iniciando pelo número 13? Isso. Não, a Madalene sugeriu que a gente começasse pelo da desembargadora Andréia, que é o roteiro. Sim. 7316. Sim. Pronto, está aqui a declaração de voto. Tá certo. Eu mantenho o meu voto. No meu caso, é uma apelação, eu digo, né? E eu divirjo do réu Helenildo de Souza Ferreira, que foi condenado tanto pelo tráfico quanto pela associação. E Sua Excelência Desembargadora Andréia, relatora, em seu voto brilhante, foi pela absolvição do crime de tráfico, dada a ausência de materialidade. E eu já tinha me manifestado no chat anteriormente, antes de fazer o voto divergente, eu já tinha me manifestado na semana passada, dizendo que o próprio STJ entende, e aqui eu coloquei tanto um julgado que eu fui relatora, quanto o do STJ, que, de certa forma, me serviu de apoio, que, em algumas circunstâncias, a falta de apreensão do entorpecente não afasta o tráfico. Em situações notadamente parecidas como essa, o voto que eu relatei, que foi julgado aqui pela terceira Câmara, foi uma situação semelhante. O crime era perpetrado de dentro da cadeia, aqui no caso era a cadeia pública de Maracanaú, havia o envolvimento de um agente penitenciário, através do qual um dos réus, né, o corréu, que é padrasto do apelante, obteve um celular e ficou dando as ordens da traficância para o recorrente Helenildo, que tem um apelido, uma alcunha de Baby. Então, foi feita toda uma investigação prévia, através das interceptações deste celular, e diversos diálogos foram reproduzidos na sentença. Eu até digo aqui no meu voto divergente que eu não
reproduzir e não transcrever, porque esses diálogos já estão transcritos na sentença condenatória, demonstrando que havia conversas muito frequentes do Iago, que era o que estava preso, com o recorrente. E o recorrente, nos diálogos, fica muito claro que eram dadas ordens com quantidade de entorpecentes, valores de drogas, o quanto ele ia vender. E, nesse caso, eu divido só desse ponto, porque eu entendo que, conquanto não tenha havido apreensão do entorpecente, o tráfico ele foi comprovado por outras provas, que foi a mesma conclusão que o magistrado de primeiro grau chegou, notadamente as interceptações telefônicas. Existe julgado do STJ, mais de um, que suporta esse entendimento, essa compreensão, e eu cito também um julgado recente dessa terceira Câmara sobre minha relatoria, e foi por isso que me chamou a atenção quando eu li o voto de excelência do desembargador André, também nesse mesmo sentido, que o tráfico ele pode ser demonstrado, pode ser comprovado por outros meios de prova, não necessariamente com a apreensão do entorpecente. Então, foi nesse sentido que eu divergi, e essa é a minha posição. Eu acompanho a doutora Regina. Eu acompanho a divergência. Não, por maioria. Sim. Agora são os meus, né? São os meus? Que voltou. 13, não? Vamos gravar a secção 6943. É da minha relatoria? Está aqui. Ah, certo, perfeito. Abri aqui. Só a desembargadora Angela. Já. Desembargadora Ângela. Desembargadora, na verdade, eu acho que são 3 agravos em execução que estão na mesma situação, aquele entendimento que eu tenho firmado aqui, de que a hipossuficiência do apenado que deve ser demonstrada nos autos. Não é? Houve até um outro que eu acompanhei, Vossa Excelência, porque a Defensoria Pública fez o requerimento, demonstrou a hipossuficiência, mas nesses 3 agravos que eu estou pontuando, eu apenas estou mantendo aquele entendimento de que a súmula 931 do STJ não dispensa a comprovação da hipossuficiência e que a simples assistência pela Defensoria Pública não gera uma presunção absoluta, júri a de júri, de que o réu é hipossuficiente. Então, nesse sentido, eu firmei a divergência nesse embargo de declaração, e já para antecipar... Pode relacionar Posso sim, posso. É esse, o 6943... Uma sequência de vários zeros termina com 3. Aliás, não é esse, não. Esse é recurso em sentido estrito. Vamos lá. O 0019 868 32. Outro agravo em execução, que também se defende a tese de hipossuficiência. Quer que eu repita, Wellington? 0019 868 32. Agravo em execução. E o outro? É o de número 003 76 2567, 2016. Outro agravo em execução, onde a tese é a mesma, é o tema 931. 67. Bem, eu mantenho meu voto, né? E a desembargadora Andréa já tinha acompanhado já. Mantém, desembargadora? Os outros.
Eu acho que ainda tem mais um, Excelência. Sim. Outro agravo em execução, então são 4, na verdade. É o 0011 780, dígito 62, 2018. Isso mesmo, a mesma situação. Agravo em execução, extinção de punibilidade sem o pagamento da multa, tema 931. Tem o meu voto, a desembargadora Andréia está acompanhando. Só para consignar a maioria. Por maioria. Vamos aos outros, então. Os dois da minha relatoria, que é desembargador. Em sentido estrito. Pois não. Sim. Relatoria desembargadora Marlúcia. Sim. É recurso ministerial. Pleito de recebimento da pensão. Os dois recursos são idênticos, inclusive a mesma comarca, Caririaçu. Negativa de acolhimento da exordial acusatória, recurso conhecido, porém desprovido. Nesse caso, eu também, esse recurso, ele é um recurso em sentido estrito do Ministério Público, tem um outro idêntico que eu votei no mesmo sentido. E qual foi a situação? E as duas foram idênticas. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o magistrado recebeu, foi feita a defesa, ele ratificou o recebimento, designou a audiência, após a audiência, ele desratificou o recebimento. Então, havia duas decisões, uma de recebimento e outra de ratificação. E nós votamos, eu também fui relatora de um voto vencido, num outro recurso de sentido estrito idêntico, mas as razões do voto anterior onde eu fui vencida foi porque foi reconhecida a prescrição. Então, naquele outro recurso, essa questão de mérito não chegou nem a ser enfrentada. E eu aqui apenas ratifico o meu posicionamento no voto anterior, está tudo aqui bem esmiuçado no voto divergente, porque eu entendo que permanecem rígidos os fundamentos lançados no voto vencido, no que diz respeito à nulidade da decisão atacada. Explico. O artigo 396 do Código de Processo estabelece que o juiz pode rejeitar liminarmente a denúncia. Caso contrário, recebê-la e determinará a citação do acusado para responder à acusação. Isso é o que diz o 396. E o 397 diz o seguinte, que após a resposta à acusação, o magistrado realizará novo juízo de admissibilidade acerca do recebimento da denúncia, onde poderá reconsiderar a decisão anterior ou confirmá-la. E, uma vez ratificado o recebimento da exordial, não mais lhe assiste o direito de revisitar a matéria de ofício em virtude da preclusão pró-judicato. E eu junto aqui no voto divergente arestos do Tribunal de Justiça em crimes idênticos, crimes de licitação pública, junto o voto da desembargadora Silvia, em que ela diz que declaração de nulidade de decisão de ratificação para rejeição da denúncia, violação à preclusão pró-judicato. Desembargadora Silvia disse isso, desembargador Mário Parente, também da primeira Câmara, disse a mesma coisa, recurso em sentido estrito, rejeição da denúncia, ratificação, impossibilidade de retratação, impossibilidade de modificação posterior de ofício pelo magistrado de mesmo grau, preclusão pró-judicato. É como se o magistrado estivesse revendo sua própria decisão. E um outro julgado, dessa vez desembargador Sérgio Luiz, da mesma forma, crime de licitação, rejeição de denúncia anteriormente recebida, nulidade, impossibilidade de modificação posterior, de ofício pelo magistrado de mesmo grau hierárquico, preclusão pró-judicato. Então, e ainda junto um último do desembargador
Eduardo Escorça Fava, também nesse mesmo sentido, dizendo que a rejeição da denúncia após a ratificação dessa, início da instrução e resignação do Ministério Público, pedido de cassação do deciso que rejeitou a denúncia, acolhimento e impossibilidade de retratação de recebimento anterior da peça acusatória, inclusive ratificada após a apresentação de defesa prévia, exatamente o caso dos autos. Momento processual inadequado, precedente, sentença anulada. Então, com base nesses julgados aqui do tribunal, da primeira e da segunda Câmara, eu entendo que houve aí um erro improcedendo do magistrado que, após receber e ratificar o recebimento da denúncia, no momento da instrução, desrecebe a denúncia. Há aí um erro improcedendo, eu coloco aqui também no voto divergente uma posição do STJ de 2022, dizendo que, como é ser dito, o erro improcedente ou erro de forma é vício processual decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais. Já o erro injudicando ou de conteúdo é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão. Então, com base nesses julgamentos e nessa orientação jurisprudencial da primeira e da segunda Câmara desse tribunal, eu entendo que o recurso do Ministério Público deve ser provido, porquanto a decisão que rejeitou a denúncia após o recebimento e sua ratificação incorre em erro improcedendo e ocorre, em relação a ela, preclusão em judicato. O voto está aqui. Eu mantenho o meu entendimento, né? E a desembargadora Andréia já tinha me acompanhado, mantém, por maioria. Então, manutenção da decisão negativa de acolhimento da exordial acusatória, recurso conhecido, porém desprovido. Por maioria. Esse é o 19, 10,55. Ainda tem um? No mesmo sentido, recurso sentido, inclusive a mesma comarca, o mesmo magistrado e a divergência, só muda o nome do gestor público, mas a decisão é a mesma. Como? É o 0359, é o outro recurso sentido estrito. Eu não entendi, eu também não entendi. Da minha relatoria da desembargadora Andréia? Da desembargadora Andréia. Esses dois são da desembargadora Marlúcia. Sim. Certo, mas a gente está por partes, né? Fomos primeiro para os agravos em execução, agora os recursos em sentido estrito, a desembargadora Marlúcia. Por maioria, manutenção da decisão negativa de acolhimento da exordial acusatória, recurso conhecido, porém desprovido. Próximo, qual é? É o 0359 também. É da mesma forma. Da relatoria da senhora. Certo. Então. 0359? Sim. É o RESE também. É a mesma fundamentação. Sim, o 00359, sim. É o 20. Tá. Manutenção por maioria, manutenção da decisão negativa de acolhimento da exordial acusatória. Recurso conhecido, porém desprovido. Confere, hein? Ainda falta um? Falta. Mas da minha relatoria, não. Não, a dona André. 4.34, 6046. Apelação 0011 960 e 46. A senhora não vota. Certo. Então, quem não votou? Desembargadora Ângela. Certo. Já. Por favor, anuncie a numeração do processo. Apelação 0011 960 46 2000. Desculpa. Apelação 0011 960 46 2014. Relatoria de desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfino. Aí ela votou aqui no sentido. Recurso conhecido. E provido. Sentença reformada. Desembargadora Ângela, concorda? Pois não. Pedindo respeitosas vênias à desembargadora Andréia, sempre costuma acompanhar seus entendimentos, mas nesse caso, foi aplicado aqui um distinguish que, a meu ver,
não se aplica à situação concreta. Aqui trata-se de um estupro de vulnerável, e Sua Excelência Desembargadora Andréa deu provimento ao recurso por reconhecer a atipicidade material da conduta. E eu, vendo e revendo a prova coletada, desembargadora Andréa, cheguei a uma conclusão diferente de Vossa Excelência. No caso em questão, conforme assentado pelo magistrado sentenciante, observo que a vítima, em juízo, diz que conheceu o acusado, e aqui eu abro aspas, estou transcrevendo as páginas 271 e 272 da sentença. A vítima, em juízo, disse que conheceu o acusado, passaram a morar juntos quando ocorreu as relações sexuais, mas que não se recorda da idade do acusado na época, mas o acusado era maior de idade. Relatou que começou a namorar com o acusado quando ela tinha 12 anos de idade e que não lembra quantas vezes teve relações sexuais com ele, mas afirma que foi mais de uma vez. Indagada de como conheceu o acusado, disse que morava vizinho à mãe do acusado. Disse que chegou a fazer perícia na PFOS. Disse ainda que sua mãe foi quem procurou a polícia e que ela nunca aceitou o relacionamento dos dois, porque ele era maior de idade. Disse que do relacionamento com o acusado engravidou e teve o filho aos 13 anos de idade. Indagada, disse que o acusado não tem contato com seu filho, o qual se encontra com 8 anos, porque seu pai não permite que o réu veja seu filho. Isso são declarações da ofendida. Digo eu agora, a conduta em julgamento, a nosso viso, não se enquadra na situação de atipicidade material, como quer fazer querer a defesa, pois, 1. A vítima tinha 12 anos quando começou a namorar com o recorrente, passando a ter com ele, a partir de então, relações sexuais. 2. A violência, nesse caso, é presumida, a teor da súmula 593 do STJ. 3. A família da criança nunca consentiu, tampouco autorizou o relacionamento da vítima com o apelante. Do relacionamento, sobreveio a gravidez, tendo nascido o filho do casal quando a ofendida tinha apenas 13 anos de idade. 5. Não houve constituição de núcleo familiar entre o recorrente e a vítima. Eles nunca tiveram núcleo familiar, sendo que esta atualmente é casada com outra pessoa. Para apoiar meu entendimento, socorro-me de recente julgado exarado pelo STJ, que diz, basicamente, pretensão de flexibilizar a presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos, descabimento, súmula 593. Esse voto foi proferido pelo ministro Reinaldo Soares Fonseca, que, inclusive, foi o autor do Distinguish, da famosa tese Romeu e Julieta, né? E eu vou pedir, Vênia, para ler só o item 3 da ementa. Diz o seguinte: na hipótese, conforme fundamentadamente apontado pela Corte local, o caso dos autos não se amodam ao distinguish realizado no julgamento do agravo regimental no recurso especial número 19.19722 São Paulo, de minha relatoria dele, né? Caso de 2 jovens namorados, cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição de núcleo familiar. Isso é o distinguish. Tendo em vista, e ele diz que nesse caso não ocorreu, tendo em vista que a relação amorosa não foi consentida pela genitora da vítima, tanto que, ao tomar conhecimento de que sua filha estava se relacionando com o paciente, acionou o Conselho Tutelar e registrou os fatos na delegacia da polícia, exatamente como ocorreu nesse caso. E disse mais aqui no final: assim, mesmo ciente da tenridade da vítima e do não consentimento de sua responsável legal, o acusado manteve relação sexual com a menor. Portanto, diz o ministro, não há falar, no caso concreto, em relativização da presunção de vulnerabilidade da vítima. Ou seja, para que a presunção de vulnerabilidade seja flexibilizada, é necessário esses 4 elementos. Primeiro, o consentimento dos familiares. Segundo, a constituição de um núcleo familiar perene, ou pelo menos, em algum momento, esse núcleo familiar tenha se constituído. E aqui nos autos, a família ainda hoje não autoriza sequer a aproximação do réu com o filho que ele teve, porque nunca aceitaram esse relacionamento. E assim que a mãe soube, foi ela quem foi à delegacia fazer a notícia-crime contra o recorrido. Então, é o que eu digo. As razões de decidir levadas a efeito no citado precedente do STJ amoldam-se perfeitamente à situação em foco, onde o próprio relator do agravo regimental número tal, em que foi estabelecida a distinção da tipicidade material, registrou que a relação não consentida
pela genitora da vítima e, consequentemente, a não constituição de núcleo familiar, não se amolda a situação de distinguish. No presentes autos, ficou bastante demonstrado que a mãe da vítima procurou o conselho tutelar exatamente porque não concordava com o relacionamento de sua filha com o acusado. Tanto é verdade que, até hoje, a família da ofendida não permite que o acusado veja seu filho numa demonstração cabal da absoluta desaprovação deste relacionamento. Por outro lado, o casal não constitui o núcleo familiar, sendo que a vítima hoje é casada com outra pessoa. O magistrado sentenciante entrou bem quando, acertadamente, condenou o recorrente por compreender que o caso, em apreciação, não se aplica ao distinguish da quinta turma do STJ. Colho aqui uma breve manifestação da Procuradoria e, sem delongas, são essas as razões do meu dissentido, voto Vossa Excelência, respeitando, obviamente, a conclusão a que Vossa Excelência chegou. Eu mantenho o meu voto, já tinha respondido, já tenho, né? Desculpe, a desembargadora Andréia mantém o voto dela. E como vota a doutora Regina Câmara? Acompanha a divergência. A doutora Regina Câmara acompanhou a divergência. Então, por maioria, né? Aliás, desculpe. Não é? Doutora Regina? Vossa Excelência acompanha a divergência inaugurada pela desembargadora Ângela? É isso? Não. Acompanha a desembargadora André. Acompanha a relatora, né? É, a relatora. Então, não. O recurso foi provido, desculpe, né? Por maioria. Vencida a divergência inaugurada pela desembargadora Ângela. Qual seria o próximo, hein? Sim, então. Regina, né? A doutora Regina. É uma apelação 000950556. Teria sido adiado da outra sessão. Foi reapresentado hoje da relatoria da doutora Regina Câmara. Eu não, só falta o meu voto, é isso? Está adiando. Está adiando? Adiante. Confirma, doutora? Confirma. Então, confirmado adiamento. Já tem muito. Apelação 0017700, dígito 28, da relatoria da doutora Regina Câmara. Eu não votei porque tenho só uma sugestão a fazer à doutora Regina. Se trata de uma restituição de um veículo. A minha sugestão era tão somente que ele fosse nomeado depositário fiel deste veículo. Doutora Regina. Concordo com a sugestão. Obrigada. É recurso conhecido e improvido. Acolhida a minha sugestão no sentido de que o acusado seja nomeado depositário fiel deste veículo. Sim. Mais algum? Certo. Podemos, então, declarar encerrada esta sessão. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpas a todas, a todos, pelos meus equívocos, né? Afinal de contas, como eu digo, não é fácil substituir o desembargador Henrique, né? Que
está à frente dessa, como presidente desta Câmara há muito tempo, e ele administra assim com muita maestria, né, os trabalhos das sessões. Então é muito difícil substituir o desembargador Henrique. E, em segundo lugar, agradecer o auxílio, né, a colaboração, a dedicação da secretaria desta terceira Câmara. O Wellington, Madeline, estagiários, todos, porque o trabalho deles realmente é fundamental para o sucesso, né, da realização do trabalho dessa terceira Câmara. Eu espero, na próxima sessão, corrigir mais aqui os meus equívocos e conseguir administrar melhor os trabalhos dessa terceira Câmara. Obrigada. Eu quero parabenizá-la. Foi ótimo. Não tem nada disso. Também a minha costa, a relatora. Com a Câmara constituída, né, somente de mulheres, então uma mulher presidir na sessão não poderia decepcionar. Não decepcionar. Parabéns, desembargadora, foi ótimo. Obrigada. Bom dia a todos e todas.